Então, vamos falar um pouco mais sobre esse cálculo estequiométrico. Dentro do cálculo estequiométrico, existem cálculos para a gente saber quem é que limita a reação. Qual reagente limita essa reação? Isso a gente dá o nome de reagente limitante. É a mesma coisa que o outro cálculo. A mesma. Só que a diferença é que, ao invés de fazermos uma regra de 3, a gente vai ter que fazer 2 regras de 3. Para que 2 regras de 3? Para calcular a quantidade formada por cada um. O que formar menos é aquele que limita a reação. Por isso que o nome é reagente limitante. É o reagente que limita a reação. É aquele que, quando acaba, termina com a reação. Isso é reagente limitante. Certo? Então vamos a um exemplo. Usando a mesma equação do cálculo do início da aula de cálculo estequiométrico, que a gente tratava com 1 mol de gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio formando 2 mols de gás amônia, a gente pode dizer o seguinte, que se eu tiver 14 gramas de gás nitrogênio e 4 gramas de gás hidrogênio, qual dos dois é o limitante e qual dos dois está em excesso? É simples, a gente faz de novo a regra de 3. A gente faz 2 vezes a regra de 3. Primeiro com o nitrogênio em relação à amônia e depois com o hidrogênio em relação à amônia. Não tem erro. Não tem erro. Exatamente isso. Eu pego o nitrogênio, relaciono com a amônia, fiz a primeira regra de 3. Depois eu pego o hidrogênio e relaciono com a amônia. Faço a segunda regra de 3. Fazendo essas regras de 3, a gente tem a seguinte. Na relação entre nitrogênio e amônia, 28 gramas de gás nitrogênio forma 34 gramas de amônia. Então, 14 gramas de gás nitrogênio forma 17 gramas de amônia. Pronto, fiz a primeira. Aquela quantidade de gás nitrogênio formou 17 gramas de amônia. Guarda esse valor, que vai ser importante depois. Segunda regra de 3. 6 gramas de gás hidrogênio formam 34 gramas de amônia. 4 gramas de hidrogênio, se a gente fizer a regra de 3, obteremos o valor de 22,67 gramas de amônia. Espera aí, quem produziu mais? O hidrogênio. Opa, como assim? Produziu mais? Sim, se todos estivessem na mesma proporção, o hidrogênio deveria produzir isso. Mas o nitrogênio está faltando. Então a massa obtida é daquele que produz menos. Então ele limitou a reação. Então significa que daqueles 4 gramas de hidrogênio, tem massa a mais, tem massa que não é utilizada. Ok? Então, olhando e comparando os dois valores, nós sabemos que o nosso reagente limitante é o gás nitrogênio. Ou seja, não se fiem que porque o hidrogênio tem menor massa que o nitrogênio, que vai ser o hidrogênio reagente limitante. Não, não pode. Tem que ver a proporção. Certo? Aquele que tem uma proporção que oferece uma menor massa de produto produzido, esse será o teu limitante. E o outro será o reagente em excesso. E como eu faço para saber o quanto eu produzi? Simples. O valor menor que você obteve. Então guarda esse detalhe. Falou em reagente limitante, faz 2 vezes a regra de 3. Faz 2 regras de 3. Uma com um elemento, outra com outro. Certo?